E aí sim, você vai estar demonstrando que você é dele, que você verdadeiramente é filho dele, que você ama ele e que você quer estar com ele para os séculos dos séculos. Para com essas malignidades. Eu já sou de Deus, eu já não sei o que, isso, aquilo, outro. Não precisa aceitar Cristo como meu Salvador. Sabe por quê? Porque é tudo que o inimigo quer. Porque sabe o que é o desejo do inimigo da nossa alma? É te levar para o fogo e enxofre que está preparado para ele, para os anjos dele. Ele quer que você continue sendo o anjo dele, que você morra sendo o anjo dele, para ser o quê? Assadão com ele. No fogo e enxofre que já está preparado para ele e para os anjos dele, que ele esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa porcaria, dá para você ver o tamanho do problema? Desperta tu que dormes. E aí sim, você verdadeiramente aceitando ele, você sim sendo fiel a ele até o fim. Porque se não for fiel a ele até o fim, sabe o que acontece? O seu nomezinho vai ser riscadinho do livro da vida. E não é isso que eu desejo para você. Não é isso que o nosso Pai deseja para você e nem para mim. Sabe o que o nosso Pai deseja para mim e para você? Que nós sejamos fiel a ele até o fim, para a honra e glória de Deus. E que não se cumpra na nossa vida. O que? The Great Preacher. Revelation chapter 20, verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Sabe por quê? Porque se formos fiel até o Pai e nós está com nossas vestes branquitas, para honra e glória de Deus, só vai assim, ó, de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que nós venhamos estar na presença do Cordeiro Santo no dia do juízo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, ó. E sabe o que acontece? E que nós venhamos, se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós venhamos morrer com o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. E nós chegar diante do tribunal do nosso Pai. E nós ouvirmos aquela voz linda e maravilhosa, Mateus capítulo 25, verso 34. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, agora venham, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Na tua Bíblia pode estar até uma tradução diferente, mas vai dar no mesmo. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, agora tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou senão vai dizer assim, ó: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dá no mesmo. E que essa palavra, Mateus capítulo 25, verso 41, olha aqui, ó. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que isso aí esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sabe por quê? Porque vai se cumprir e já está o quê? Profetizado. E já está o que mais ainda confirmado aonde? Revelation chapter 20, verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí? E sabe quem é todos que vão ser lançados para dentro do lago de fogo? Sabe quem é os malditos de Deus? Sabe quem é os anjos de Satanás? Primeiro, todos aqueles anjos que foram expulsos com ele lá de cima da eternidade. Depois, se nós vivemos aqui nessa terra e nós sermos salvos, nós sermos salvos não, que nós seremos salvos, que eu já estou salvo, mantendo meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro todos os dias.
que nós venhamos estar nessa mesma pegada e tão breve estaremos na eternidade com o nosso Pai, ó, Salvão da Silva, para a honra e glória de Deus. E nós seremos anjos de quem? Do nosso eterno, sim ou não? E se morrer perdido, morre sendo um anjo de quem? Do diabão. E vai ser o quê? Assadão com elão, com os diabão dele, por aí vai. É isso aí. E os malditos é todo aquele que morreu perdido. Então, meu irmão, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus, você que estava com esse linguajar saindo da tua boca, eu já sou de Deus, eu vou para o céu, isso, aquilo, outro, ainda afirma, eu vou para o céu, vivendo na prostituição, na vagabundagem, na pilantragem, na mentirada, na vagabundagem por aí afora, eu vou para o céu, já sou de Deus. Sabe o que eu tenho para falar para você aqui agora? É que você prove para Deus que verdadeiramente você já é dele, aceitando a ele como seu Salvador, se batizando e sendo fiel a ele até o fim, para a honra e glória de Deus, amém? E tão breve, todos nós estaremos com ele na eternidade para os séculos dos séculos, amém? Sabe por quê? Porque tudo que você está proferindo aí é mentira pura. Você vivendo na pilantragem, na prostituição por aí afora, na mentirada, isso, aquilo, outro. Sabe o que acontece? Um tremendo do mentiroso, lábios mentirosos. E sabe o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui? Ó? Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Dá para você ver como é que fica? E não para por aí, não. Capítulo 13, verso 5. Listen to me, please. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. E aí, como é que fica? Mas, listen to me, please. No capítulo 15, verso 29, the Bible says assim para nós. Listen to me, please, ó. O Senhor, grava bem, não está perto dos perversos, mas atende a oração dos justos. Eu te pergunto, você vai querer continuar sendo perverso ou vai virar a página da tua vida, aceitar Cristo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus e ser um justo? Sabe por quê? Porque em tão breve a porta da graça se fechará. E para vocês que já têm um conhecimento disso, o que aconteceu primeiro? Caiu o dilúvio ou a porta da arca se fechou primeiro? A porta da arca se fechou primeiro, sim ou não? E quem foi que saiu lá da eternidade para vir fechar a porta da arca? O próprio arcanjo Miguel. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí eu te pergunto, o que aconteceu primeiro? Caiu fogo do céu ou os portões de Sodoma e Gomorra se fechou primeiro? Os portões de Sodoma e Gomorra se fechou primeiro, sim ou não? Da mesma forma, a porta da graça se fechará primeiro, antes de Cristo voltar. E aí sabe o que acontece? Se cumpre Revelation, chapter 22, verse 11. He that is unjust, let him be unjust still. He which is filth, let him be filth still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Grava, guest prayer. Sabe o que acontece? Na tua tradução vai estar assim, ó. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo a santificar-se. Aí eu te pergunto, você vai querer continuar fazendo imundiça? Você vai querer continuar fazendo injustiça? Ou você vai querer continuar sendo imundo? Ou você vai querer continuar na prática da justiça? Ou você vai querer continuar na prática da santificação? Eu, para a honra e glória de Deus, se a porta da graça se fechar e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar, que eu creio que Ele está voltando e eu estiver vivo, eu quero continuar assim, ó, na prática da justiça e na prática da santificação. Só que não é eu só quero, não. O meu desejo é que todos nós, porque se você está até aqui agora nesse vídeo, não foi por acaso, é porque você também vai querer continuar na prática da justiça e na prática da santificação para a honra e glória de Deus. Que
fazendo injustiça e continuando sendo imundo, que isso esteja repreendido da nossa vida, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Ô, Gaspreia! Mas eu pensava que era assim, porque eu já tinha visto muito falar por aí afora, porque Deus me quer do jeito que eu sou, Deus me ama do jeito que eu sou. Olha aqui nos meus olhos, para a honra e glória de Deus. O nosso Pai Celestial derrama seus montões de misericórdia todos os dias aqui nessa terra aqui, ó. Todos os dias. E ai de nós, se não fosse a graça dele em primeiro lugar, e depois que é tudo junto assim, ó, e os montões de misericórdia dele que nos alcança, que nos renova cada manhã, que se renova cada manhã. E sabe o que ele quer com você que está na perdição por aí? Que estava sendo enganado pelo Satanás, que eu creio que você não vai ser mais enganado pelo Satanás, que tão breve todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai, porque você, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai aceitar a Cristo como teu Salvador, e que o Satanás perdeu essa vitória, e que Satanás perdeu essa luta na tua vida, e que você herdou a vitória em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você está vitorioso para a honra e glória de Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Satanás perdeu a batalha na tua vida, e tão breve todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai, porque tudo o que ele quer é distrair o mundo, tudo o que ele quer é enganar o mundo inteiro, que ele esteja repreendido da nossa vida, amém? E a vocês, como eu falei antes aí, para com essa malignidade. Deus te ama do jeito que você é. Deus te quer do jeito que você é. Não, Deus quer que você verdadeiramente aceite o seu Filho amado como o seu Salvador, que você vire a página da tua vida, que você seja uma nova criatura, que você seja fiel a Ele até o fim. Isso que ele quer na tua vida, isso que ele quer de você, isso que ele quer que você faça, não que te ame do jeito que você é, Deus te quer do jeito que você quer, Deus te ama do jeito que você... Não deixe Satanás te enganar mais com isso, meus irmãos. Você que estava ouvindo essa malignidade, Deus te ama do jeito que você quer, e você na prostituição por aí afora, você na vagabundagem, na mentirada e por aí afora, e ainda Satanás te seduzindo para que você venha morrer perdido do jeito que você está. Dá para você ver o tamanho do problema? Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como foi orado, Senhor, que o Senhor, Pai, tira, Senhor, destapa, Senhor, os ouvidos do meu irmão, Pai, que parou aqui agora, o teu filho, Senhor, que não foi por acaso, Pai, que o Senhor tira as escamas, Pai, dos olhos dos teus filhos, Senhor, para a honra e glória de Deus, Pai, que tão breve, Senhor, todos nós estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Para a honra e glória, não deixa Satanás te seduzir mais, te enganar mais com essas malignidades. Deus te ama do jeito que você está. Já imaginou como é que Deus te ama do jeito que você está? Como é que Deus vai querer você na eternidade do jeito que você está? Não. Deus te quer na eternidade, você transformado, você batizado, você verdadeiramente na aliança com Ele e verdadeiramente honrando Ele, não só com os lábios, mas com as tuas boas obras, testificando que você está nele, que ele está em você, e que vocês dois são um só corpo e uma só carne, o Espírito Santo habitando no teu corpo, porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo que habita em nós. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque Deus, ele não precisa de admirador. Deus não precisa que nós cremos nele, sabe por quê? Porque Tiago, que nós só cremos nele não, e que nós temos medo não, sabe por quê? Porque Tiago, capítulo 2, verso 19, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó: tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. E aí, você vai só crer que ele existe? Ou você vai continuar crendo que ele existe eternamente e aceitar o seu santo e amado Filho como seu Salvador e se batizar e ser fiel a ele até o fim? Ser fiel a ele até o fim, para a honra e glória de Deus, sim. Deus abençoe, para a honra e glória de Deus. Listen to me, please. Sabe? Aquela coisinha que fala assim, ó. Aquela perguntinha que já veio para você assim, ó. E aí, você aceita Cristo como seu Salvador? Porque você está falando que é de Cristo.
Você está falando que Deus, ai de Deus ai de você se não fosse Deus, porque você não existia, e de fato você verdadeiramente não está errado, está certo? Aí, agora eu vou te perguntar aqui, você aceita Cristo como seu Salvador? Para que nós tão breve estaremos com nosso Pai na eternidade? Porque se você não aceitá-lo como seu Salvador, não é aterrorizando, é a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Sabe o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você confessar, aceitá-lo, ele também vai confessar você diante de quem? Diante de quem? Lembra que de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E Mateus capítulo 10, verso 32, o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está onde? Nos céus e diante dos seus anjos. E agora, como é duro, ó. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aí, sabe o que acontece? Aqueles que confessá-lo diante dos homens, aí aqui, ó. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E se você negá-lo, sabe o que acontece? Se cumpre Revelation chapter 20, verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Aí sabe o que acontece? Você negou. Aí sabe o que a palavra de Deus fala aqui para nós aqui em Apocalipse? Ó? E se alguém não foi encontrado, inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. E eu te peço, meu irmão, aceite a Cristo como teu Salvador. Não o negue, porque se você negá-lo, ele vai negar você diante dos anjos, diante de seu Pai e diante dos seus anjos. Não deixa Satanás te seduzir mais, te enganar mais, porque esse é o papel dele. Porque ele já está julgado e condenado. E quanto mais ele puder arrastar com ele para o fogo e enxofre que está preparado para ele e para os anjos dele, para ele é lucro. Dá para você ver o tamanho do problema? Dá para você ver o tamanho do problema? E nós vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Lembra? Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, não deixa Satanás te seduzir mais, te enganar mais. Para a honra e glória dele mesmo, do nosso eterno. Para a honra e glória dele mesmo, do nosso eterno, amém? E o que a palavra do nosso Pai fala para nós, sim ou não? João capítulo 5, verso 25. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós venhamos morrer com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e ele irá confessar, e ele confessará o nosso nome diante do nosso Pai Celestial, diante dos seus anjos. Se nós estivermos vivos quando ele voltar, que nós também venhamos estar com o nosso nome inscrito no livro da vida e com o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. E ele também confessará o nosso nome diante do nosso Pai e diante dos seus anjos.
Amém. Para a honra e glória de Deus. Amém.